Glória a Deus, manhã de quarta-feira e nós estamos aqui com mais um devocional. Durante toda essa semana, a nossa série é Fora do Propósito, onde nós estamos estudando o livro de Jonas, estudando a história de Jonas, da fuga que ele fez para Tarsis, fugindo do propósito de Deus. Nós cremos que a fuga do propósito que Deus tem para nós causa prejuízos incalculáveis. Nós sofremos, nós temos perda simplesmente por não obedecer, né? A palavra do Senhor vai dizer que mais vale obedecer do que sacrificar. Bom dia a cada um que vem chegando aí. O pessoal que vai entrando na live já vão me ajudando a compartilhar. Bom dia, Kelly, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida. O texto que nós vamos ler hoje está no livro de Jonas, capítulo de número 1. Nós vamos ler o verso 4 e o verso de número 5. Vamos lá? Vamos entrar para a palavra. Hoje o tema é o prejuízo da fuga. Nós vamos compreender que o prejuízo de não fazermos a vontade de Deus não afeta somente a nós mesmos, mas também afeta os terceiros, pessoas ao nosso redor, afeta a nossa família, amigos, pessoas que seriam beneficiadas através do cumprimento do nosso propósito. Jonas, capítulo de número 1, verso de número 4, vai dizer assim: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviar. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Ontem nós lemos esse mesmo texto aqui, Jonas capítulo 1, verso 4, verso de número 5. E nós demos ênfase na parte em que Jonas ele estava dormindo profundamente, né? O tema de ontem foi o sono da indiferença. Esse sono de Jonas, né? Esse momento que ele está dormindo não é somente um sono de descanso, mas nós analisamos ontem que era um sono aonde uma tempestade, que marinheiros experientes estavam temendo pela sua própria vida. Jonas pouco se importava, ele desceu no porão do barco e ele estava dormindo. Nós falamos ontem, né, recapitulando, a respeito de pessoas que estão dormindo ao invés de estar vivendo o propósito que Deus o chamou para viver. O sono da indiferença. As coisas estão acontecendo, a turbulência, a vida toda turbulenta, a vida cheia de tempestades, e aquela pessoa está espiritualmente dormindo, indiferente com tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. Mas quando eu lia esse texto ontem, outra coisa também me saltou aos olhos nesse texto, a respeito de que os marinheiros, né, cheios de medo daquela tempestade e temendo que o navio se afundasse, eles começaram a lançar a carga daquele navio dentro do mar. E isso me veio uma pergunta, né? Eu fiquei com essa pergunta durante todo o dia na cabeça. Como que uma pessoa que foge do seu propósito causa prejuízo, não somente a ela mesma de estar vivendo o propósito, não somente no reino de Deus, mas causa prejuízo nas pessoas que estão ao seu redor. Esses marinheiros estavam passando por uma tempestade que não precisariam estar passando. Essas cargas que foram jogadas no mar causaram prejuízos muitas vezes incalculáveis. E tudo isso por causa de alguém que estava dentro daquele navio fugindo do chamado, fugindo do propósito. E o Espírito Santo falou muito forte no meu coração a respeito disso. De que uma pessoa que não vive o seu propósito, uma pessoa que está no lugar errado, na hora errada, ele não causa prejuízo somente a si mesmo, ele causa prejuízo a todas as pessoas que estão ao seu redor. Queridos, isso é tão sério, na verdade, de nós percebermos que quando nós estamos negando o chamado que nós temos, negando aquilo que o Senhor tem para nós, a nossa família também vai sofrer a nossa falta de posicionamento. Amigos, a igreja, as pessoas ao nosso redor serão prejudicadas simplesmente porque nós não nos posicionamos. Aqui, esses marinheiros que nós podemos dizer inocentes, né? Eles sofrem prejuízos materiais também. Não é só um prejuízo
intangível, né? Um prejuízo espiritual somente. Mas são prejuízos materiais. E aqui nós vemos que eles perdem a carga que transportavam, tudo porque alguém estava fugindo do seu propósito. Então, através desse texto aqui, queria trazer 3 ensinamentos para nós hoje, ser bem objetivos, de Jonas capítulo 1, verso 4, o verso de número 5. Nós vamos aprender que o preço da desobediência nunca é pago sozinho. Existem outras pessoas que estão pagando o preço pela nossa desobediência, pela nossa falta de posicionamento. Quando nós nos posicionamos. Ontem nós aprendemos o quê? Que o nosso propósito ele tem 2 grandes objetivos, não é verdade? O nosso propósito tem 2 grandes objetivos, que é glorificar a Deus e beneficiar as pessoas ao seu redor. O propósito sempre, quando nós olhamos um homem de Deus, uma mulher de Deus, vivendo plenamente o seu propósito, Deus é glorificado naquilo, e as pessoas ao redor, seja de forma espiritual, de forma material, nós vemos as pessoas também sendo beneficiadas. E o contrário, e quando nós não nos posicionamos, o contrário também é uma realidade. Deus deixa de ser glorificado nisso, e as pessoas sofrem com prejuízos pela nossa falta de posicionamento. Eu lembro uma vez que eu fiquei 1 ano sem exercer nada, sem ministério nenhum, sem pregar, sem falar da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E eu lembro que um amigo, ele uma vez me confrontou. Ele disse, você tem, noção do prejuízo no reino de Deus? Você está de boca fechada? Você não está vivendo o seu propósito? Quantas pessoas deixaram de ser alcançadas? Quantas pessoas deixaram de ouvir uma palavra? Quantas pessoas era para você ter direcionado a palavra de Deus para ela e você deixou de fazer isso? Então nós não conseguimos calcular o prejuízo de alguém que está na inércia, de alguém que não se posiciona. O pessoal que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Pastor Fábio está por aí. Débora, Edjane, muito bom dia. A Érica está aí também. Bom dia, Paula, tudo bem? Glória a Deus pela vida de vocês. Vocês que estão chegando aí agora, sejam muito bem-vindos. O tema de hoje é o prejuízo da fuga. Você que está entrando aí, clica nesse aviãozinho, vamos compartilhar com mais pessoas. Vamos enviar essa live para cada vez mais pessoas serem alcançadas através dessa palavra. Você que está me assistindo no YouTube, essa mensagem gravada, que Deus também te abençoe. Você é muito bem-vindo aqui. Se você ainda não é inscrito no canal aqui no YouTube, se inscreva, ative o sininho das notificações para você ser notificado a cada vídeo que nós postarmos aqui. Então, o primeiro ponto que nós precisamos aprender a respeito desse tema, do prejuízo, da fuga. A fuga gera tempestades que não estavam previstas no caminho. A fuga gera tempestades que não estavam previstas no caminho. Sabe quando nós tomamos caminhos opostos ao caminho que o Senhor tem para nós? As coisas começam a fugir da lógica, para o lado negativo. Quando nós caminhamos no caminho do Senhor, nós caminhamos no sobrenatural, e as coisas começam a acontecer de uma forma que nós não conseguimos explicar, mas do lado positivo. Bênçãos, milagres, tem as partes difíceis também, mas o Senhor está conosco, o Senhor está ali nos acompanhando, nos abençoando. E, ao contrário disso, também é uma realidade muito grande, muito forte. Quando nós estamos caminhando no caminho oposto. Queridos, existem tantas coisas que começam a acontecer que não tem explicação para isso. Marinheiros experientes, eles previam que a viagem seria tranquila. Mas uma forte tempestade pegou eles no meio do caminho. E existem tempestades, existem coisas que nós vivemos, queridos, que nós não conseguimos explicar. Os prejuízos são, não existe previsão para as coisas ruins que vêm sobre as nossas vidas quando nós estamos no caminho oposto à vontade do Senhor. Tem tantas tempestades que pessoas passam que poderiam ter sido evitadas pelo simples fato de obedecer ao Senhor. Quando nós obedecemos, queridos, nós estamos simplesmente pegando um caminho que é verdadeiro, deixando de pegar atalhos. Atalhos geram prejuízos incalculáveis. Eu lembro de uma frase que diz assim: perca 1 minuto da sua vida, mas não perca a sua vida em 1 minuto. Quando nós pegamos atalhos, queridos, quando nós procuramos caminhos,
secundários, nós estamos totalmente abertos a qualquer tipo de circunstâncias ruins. Quando nós desobedecemos ao Senhor, quando nós tomamos caminhos opostos àquilo que é a vontade do Senhor, nós estamos por conta própria. E isso é muito sério. Eu não quero estar vivendo por conta própria. Eu não quero estar vivendo fora, debaixo da direção de Deus. Isso é muito sério, queridos. Quando nós começamos a trilhar os nossos próprios caminhos e nos esquecemos qual é a vontade de Deus para nós, nós estamos vivendo por conta própria. E o nosso coração ele é enganoso. As nossas vontades, elas são momentâneas. As nossas emoções, elas são, cada vez mais nos leva a cometer erros. Quantos aqui já tomaram decisões sem consultar a Deus, sem estar debaixo da vontade de Deus, e você se arrependeu amargamente por decisões que você tomou no passado, e se você pudesse, você faria tudo diferente, tudo de uma forma diferente daquilo que você fez? Então, quando nós desobedecemos ao Senhor, guarde isso nessa manhã. A fuga gera tempestades que não estavam no caminho. Sabe aquela situação que só de lembrar você, já tem vontade de chorar? Situações que você lembra que aquilo te causa uma dor. Essas situações poderiam ter sido evitadas pelo simples fato de você estar no lugar certo, na hora certa, por estarmos fugindo da palavra do Senhor, por estarmos desobedecendo à vontade do Senhor. Nós muitas vezes passamos por situações que poderiam ter sido evitadas pelo simples fato de você ter obedecido o chamado do Senhor. Muitas vezes acontecem certas situações que não é somente o inimigo que está lutando contra a sua vida. Nós sabemos que a todo momento ele está ao derredor, procurando a quem possa tragar. A palavra vai dizer que o ladrão vem a não ser para matar, roubar e destruir. Nós sabemos que circunstâncias ruins têm sim, um início, um dedo ali de Satanás no meio daquele negócio. Mas existem muitas situações, queridos, que nós precisamos ser maduros o suficiente para discernir que aquilo só está acontecendo não porque as trevas estão contra a sua vida, não porque fizeram uma macumba contra você, mas a maturidade nos leva a discernir que muitas tempestades que nós estamos passando são consequências das nossas más escolhas. São consequências de não ter obedecido, de ter medo, de ter avançado e ter recuado, de ter medo de ter tomado o caminho que o Senhor te mandou tomar, mas aquilo não fazia sentido para você e você duvidou. Existem caminhos que o Senhor vai nos apontar que vai causar medo em você. Jonas estava fugindo por causa de medo também. Existem caminhos que o Senhor vai te mostrar, vai te direcionar e vai te trazer insegurança. Você vai ter dúvidas, mas quando eu decido obedecer, mesmo apesar do medo, apesar das incertezas, apesar das dúvidas, queridos, eu começo a viver o sobrenatural do Senhor. Eu começo a viver o propósito que Ele tem para mim e eu evito circunstâncias, situações que podem ter sido evitadas simplesmente por eu ter dito sim à vontade do Senhor. Então, existem muitas tempestades que poderiam ser evitadas pelo simples fato de um posicionamento diante do chamado do Senhor. Sabe quando alguém põe um destino no GPS e começa a trilhar aquele caminho, e aonde o GPS manda ir, essa pessoa pega lados opostos ao que o GPS mandou ir, e muitas vezes vai entrar em ruas sem saídas, muitas vezes vai entrar em estradas com problemas, muitas vezes vai passar por caminhos perigosos, simplesmente porque não obedeceu o direcionamento que o GPS estava dando. Existe um GPS de Deus nas nossas vidas, onde Deus está falando, olha, pega a direita, pega a esquerda, siga em frente, faça o contorno. Nós não podemos, de alguma forma, tapar os nossos ouvidos para o direcionamento de Deus nessa manhã. Comece a seguir a orientação do Espírito Santo. Se Ele mandou ir à frente, vá à frente. Se Ele mandou virar à direita, vire à direita. Não rejeite o direcionamento que o Espírito Santo está trazendo para a sua vida nesse dia.
Comece a partir de hoje a não somente ouvir a palavra do Senhor, mas quando você ouvir, a obedecê-la. Nós precisamos obedecer. O segundo ponto é, quem está ao nosso redor paga um preço pela nossa fuga. E é esse ponto que nós precisamos dar muita atenção hoje. Quem está ao nosso redor paga um preço pela nossa fuga. Muitas vezes é o destino de muitas pessoas. Muitas vezes é o futuro de muitas pessoas, seja ela a nossa família, o nosso cônjuge, os nossos filhos. Existem tantos jovens hoje que estão perdidos, que nasceram num berço evangélico, mas por uma falta de posicionamento, por uma falta de sim, por uma falta de obediência dos pais, existem tantos jovens hoje perdidos nesse mundo. Hoje, se você for num presídio, você vai ver lá tantos homens com nomes bíblicos, né? É o Pedro ali, tem o João, tem o Marcos, todos com nomes de apóstolos, nomes bíblicos, que a família põe no filho, né? Colocar um nome bíblico no meu filho. Essa semana eu vi um jovem com o nome Melquisedeque. A família é crente demais. Esses pais estão imergidos no óleo da unção. Colocou o nome do filho de Melquisedeque. Glória a Deus. Mas são jovens que estão perdidos, sofrendo, desviados. Muitas vezes, não por causa das atitudes delas mesmas, mas por uma falta de posicionamento dos pais. Nós precisamos compreender que a nossa falta de obediência à palavra do Senhor, de viver a palavra do Senhor, causa prejuízos irreparáveis não somente a nós, mas também às pessoas que estão ao nosso redor. Quantas pessoas deixam de ser alcançadas por uma pessoa que está com a sua boca fechada ao invés de propagar a palavra do Senhor? Eu lembro do testemunho de Todd White, aonde um grande evangelista, né, uma vez na ministração que eu estava em Marília, ele estava pregando, ele é um evangelista americano, e ele conta uma parte ali da história dele, ele também escreveu um livro da sua biografia, da sua história, e ele conta a época que ele viveu na marginalidade, na onde ele, né, cometeu vários crimes, aonde ele viveu ali, né, às margens mesmo da sociedade. Ele foi preso, viveu um tempo ali preso, e teve uma época que alguém chegou para ele e falou de Jesus para ele. Falou de Jesus para ele, e a primeira coisa que veio na mente dele, quando ele aceitou Jesus, ele fez uma pergunta, e a pergunta dele era: por que ninguém me falou desse Jesus antes? A pergunta que ele fez foi essa: por que ninguém me falou desse Jesus antes? Ele poderia, por alguém ter se posicionado e falado de Jesus para ele entende que ele poderia ter evitado tantas coisas que ele viveu. Ele poderia ter vivido uma vida totalmente diferente. Ele perdeu uma grande parte da vida dele simplesmente porque alguém não se posicionou e falou de Jesus para ele antes. Nós sabemos que Deus tem propósito e Deus ele tem a hora certa de agir, mas existem muitas circunstâncias que só não acontecem nesse reino físico porque existem pessoas que não se posicionam a viver aquilo que o Senhor mandou viver. Eu consigo imaginar quantas pessoas já não passaram por ele e viram aquele jeitão dele todo. Quem conhece ele sabe, ele tem um jeitão, né, bem louco. Quantas pessoas já não passaram perto dele, conhecendo a palavra, conhecendo a Jesus, mas simplesmente rejeitaram o seu chamado e não falaram da palavra de salvação para ele. Poderia ter evitado tantas coisas. Existem tantas pessoas que passam perto de nós no dia a dia. Existem tantas pessoas que nós trabalhamos junto com elas. Nós convivemos, nós cumprimentamos todos os dias, e talvez o casamento daquela pessoa está indo por água abaixo. Às vezes aquela pessoa está entregue ao vício, e ela só está vivendo aquilo, não porque ela quer viver aquilo, mas existem muitas pessoas que só estão vivendo o que estão vivendo, porque um filho de Deus, uma filha de Deus, ainda não se posicionou a viver o seu chamado e falou do amor de Cristo para essa pessoa. Então nós precisamos compreender isso. Quem está ao nosso redor paga um preço pela nossa fuga. No texto que nós lemos aqui de Jonas, nós vemos esses marinheiros jogando no mar a carga que estava no navio. Queridos, essa carga tinha um preço, essa carga tinha alguém que estava esperando por ela, essa carga causou prejuízo para quem estava esperando aquilo chegar, talvez para vender, comercializar.
aquilo era fonte de lucro de alguém. Os marinheiros iriam receber pelo transporte daquela carga. Mas Jonas está ali, deitadão dentro do barco, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. E ao redor uma tempestade acontecendo. Ao redor marinheiros tendo prejuízo, tendo que jogar a carga dentro do mar. E Jonas indiferente a toda aquela situação. Queridos, a nossa falta de posicionamento, a nossa desobediência gera prejuízo às pessoas que estão ao nosso redor também. Não diz respeito somente a você. Diz respeito também a muitas pessoas que estão ao seu redor. Quando nós nos posicionamos, não somente nós somos beneficiados com o nosso sim, mas também as outras pessoas começam a ser alcançadas quando nós nos posicionamos. Seja família, amigos, a nossa igreja, pessoas que estão ao nosso redor começam a ser beneficiadas. Eu começo a imaginar também, através disso, um motorista embriagado, quando ele pega a direção, quando ele começa a dirigir estando embriagado, ele não está colocando somente a sua vida em risco, mas também está colocando a vida de outras pessoas em risco. Um piloto de avião, a falha dele, não causa prejuízo somente a si, mas a todos aqueles que estão dentro daquele avião. Nós somos esse piloto. Qualquer falha nossa, qualquer coisa que nós fazemos, isso não tem a ver somente conosco, mas atinge também várias e várias outras pessoas. E o terceiro ponto, o prejuízo da fuga sempre é maior do que nós pensamos. Sempre é maior do que nós pensamos. Jonas, ele precisou pagar por uma passagem para estar dentro daquele navio. E talvez ele estava pensando que o preço que ele estava pagando para ir na direção contrária do Senhor é somente o preço daquela passagem. Não, era um preço muito maior, que não somente ele estava pagando, mas as outras pessoas ao seu redor também estavam pagando por aquela desobediência. O prejuízo é muito maior. Uma cidade toda estava deixando de ser alcançada pela palavra do Senhor, simplesmente pela desobediência de uma pessoa. Aqueles homens, aqueles marinheiros estavam tendo prejuízos financeiros enormes por causa da desobediência de uma pessoa. As pessoas que lá em Tarsis estavam esperando aquela carga chegar, elas também tiveram prejuízo por causa da desobediência de uma pessoa. E Jonas achando que o único prejuízo que ele teve foi a passagem que ele pagou pelo navio. Não, queridos, o prejuízo sempre vai ser muito maior, guarda isso, do que nós pensamos. Do que nós pensamos. A palavra do Senhor vai dizer em Provérbios capítulo 14, verso número 12, que diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao final desse caminho é a morte. Mas o final desse caminho é a morte. Tem pessoas que estão trilhando um caminho e pensam que o único prejuízo que ela está tendo é aquilo que está diante dos olhos dela, é aquilo que o entendimento dela tem a consciência. Mas o prejuízo ele vai muito além daquilo que nós pensamos. A desobediência ao Senhor gera prejuízo que nós não conseguimos mensurar, seja na vida, na nossa própria vida, seja na vida das pessoas que estão ao nosso redor, e seja na vida de pessoas que ainda nós nem conhecemos. Jonas não conhecia a população de Nínive pessoalmente, mas ele estava prejudicando aquela cidade pela desobediência dele. Jonas não conhecia quem era dono daquela carga que lá em Tarsis estavam esperando por ela chegar. Mas mesmo sem conhecer aquelas pessoas, Jonas estava causando prejuízo a cada uma delas. Essa manhã o Senhor ele quer de alguma forma nos despertar, abrir os nossos olhos para compreender que a nossa desobediência ao Senhor não causa prejuízo somente a nós, mas isso também afeta muitas pessoas ao nosso redor. Pessoas estão sendo prejudicadas, seja materialmente, mas também espiritualmente, pela nossa falta de posicionamento diante de um chamado do Senhor. Quando nós desistimos do caminho da fé, existem muitas pessoas que se espelham em nós. E quando nós deixamos de trilhar o caminho que o Senhor tem para as nossas vidas, nós estamos influenciando várias e várias pessoas com as nossas atitudes ruins, com
falar, com o nosso comportar, com o nosso jeito de viver, influencia muitas pessoas ao nosso redor. Imagina se quando Jesus tivesse subido aos céus, os discípulos voltassem a pescar. Não, legal, foi muito bom ter conhecido Jesus, mas vamos voltar para a pescaria, vamos voltar para a coletoria, vamos voltar a fazer aquilo que nós fazíamos antes. Vamos, queridos, hoje nós não conheceríamos Jesus. Se hoje o evangelho chegou sobre as nossas vidas, se hoje nós temos a palavra de salvação, se hoje existe uma esperança dentro de nós, foi porque homens e mulheres não negaram o chamado que eles tiveram e fizeram aquilo que foi a vontade do Senhor, e hoje essa salvação chegou sobre as nossas vidas. Hoje nós somos alcançados por essa palavra, fomos alcançados por Jesus, porque homens e mulheres negaram a sua própria vontade e morreram professando e fazendo a vontade do Senhor. Jesus encontra, depois de ressuscitar, Jesus encontra aqueles discípulos pescando e ele chama eles, conversa com Pedro e fala: olha, você me ama. Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. O Senhor está nos dizendo nessa manhã: se você me ama, faça aquilo que eu te chamei para fazer. Para de dizer que você ama o Senhor da boca para fora, somente com palavras bonitas. E começa a demonstrar o seu amor ao Senhor através da sua obediência. A palavra do Senhor vai dizer: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Quem ama, obedece. Quem ama, faz a vontade do Senhor. Nessa manhã o Senhor está nos mostrando, abrindo os nossos olhos a tempestades que podem acontecer sobre as nossas vidas pelo simples fato de não obedecermos. E o Senhor, Ele exorta, o Senhor, Ele abre os olhos daquele que Ele ama. Quando o Senhor está mostrando para você, igual Ele está falando nessa manhã, olha, existem tempestades, existem prejuízos, não somente na sua vida, mas na vida das outras pessoas, quando você deixa de fazer aquilo que é a minha vontade. Quando o Senhor diz isso, Ele não está simplesmente querendo se vingar de alguém que não obedeceu. Mas o Senhor, por nos amar, Ele já está nos prevenindo, querendo mostrar coisas que podem de alguma forma acontecer se nós não o obedecermos. Para concluirmos, assim como Jonas, nós podemos até tentar fugir do propósito, mas isso sempre trará tempestades, perdas e prejuízos para nós e também para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. O caminho de volta ele começa com arrependimento e obediência. Nessa manhã, se arrependa dos seus maus caminhos, se arrependa por não ter dito sim quando o Senhor te chamou e comece hoje a trilhar o caminho que o Senhor tem para você. Nosso desafio hoje é nos perguntar a nós mesmos: quem está sofrendo por causa das minhas más escolhas? Quem está pagando um preço juntamente comigo pela minha desobediência? Se houver alguém, nós precisamos, ter mais esse gás para começarmos a obedecer. Existem pessoas que estão sofrendo pela nossa desobediência. E quando nós nos perguntarmos quem são essas pessoas, e nós começarmos a observar: olha, meu filho está assim, e eu poderia, ter me posicionado de uma forma diferente, ter vivido uma vida diferente, para que eu pudesse influenciar ele também a viver aquilo que eu estou vivendo. Quando nós começamos a compreender que o nosso cônjuge, ele também está pagando um preço pela nossa desobediência, nosso trabalho, existem tantas pessoas que estão com casamento, quase perdidos, muitas vezes pela nossa falta de posicionamento. Não é colocando a culpa do erro das outras pessoas nos seus ombros, mas é compreender que de alguma forma Deus pode nos usar para levar alívio às outras pessoas. Basta a cada um de nós nos posicionarmos. Quando nós falamos de propósito, quando nós falamos de fazer a vontade do Senhor, nem sempre envolve coisas que são espirituais, mas envolve coisas também que são físicas. O propósito nem sempre vai ser algo espiritual, sobre pregar, sobre a palavra. Existem tantos outros propósitos também que alcançam as outras pessoas através, seja da sua profissão, da profissão que você tem, daquilo que você exerce, de tantas outras coisas que nós conseguimos beneficiar as outras pessoas, que não é somente no âmbito espiritual, mas também no âmbito físico. Que você possa buscar a cada dia mais do Senhor qual é a vontade dele para você. E quando o Senhor te revelar, a cada dia ele vai te mostrando algo
que você possa ser um filho obediente, apesar do medo, apesar das incertezas, apesar de ser um caminho desconhecido para você, você decide confiar e obedecer aquilo que o Senhor tem para sua vida. Amém? Que no nome de Jesus nós possamos, diferente de Jonas, obedecer o Senhor no primeiro instante que nós ouvirmos o direcionamento dele. E assim poder evitar prejuízo às outras pessoas. E também evitar de passar por tempestades que nós poderíamos ter evitado. Eu quero orar pela sua vida, declarando no nome de Jesus, que quando nós ouvirmos a palavra do Senhor, prontamente nós iremos obedecer. E se você está vivendo circunstâncias, um caminho de desobediência, circunstâncias ruins, despertas hoje para viver o propósito do Senhor. Se você já tem uma palavra de Deus no seu coração, obedeça, comece a obedecer hoje, comece a viver hoje aquilo que o Senhor te chamou para viver. Vamos lá? Tira o seu print, compartilhe na sua rede social, me marca lá, que eu quero repostar também. Glória a Deus por cada um aí que tem, sabe, compartilhado, tem enviado para as outras pessoas. Isso também é uma forma de evangelizar. Que Deus seja glorificado através da sua vida. Vamos orar? Feche os seus olhos nesse momento. Pai, nós te agradecemos nessa manhã. Te louvamos, Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, muito obrigado por esse discernimento, para onde nós compreendemos que muitas pessoas ao nosso redor, não somente a nós, somos afetados pela nossa desobediência, pela nossa falta de posicionamento. Nessa manhã nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos desperte a viver aquilo que é do teu querer, que é da tua vontade. Que nós não venhamos fazer somente a nossa vontade, mas também a sua vontade. Nessa manhã nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos guie na verdade. A tua palavra é a verdade. Que nós possamos ter a maturidade e o discernimento ao ponto de não tomarmos caminhos opostos ao caminho que o Senhor tem preparado para nós. Livra de nós, Senhor, o desejo de caminhar por atalhos e coloca em nós o desejo de caminhar nos teus caminhos. Pai, nesse dia nós consagramos a nossa vida ao Senhor, consagramos o nosso dia ao Senhor. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, vá diante de nós, vá diante de cada caminho aonde nós precisamos trilhar. Que no nome de Jesus, Pai, as portas possam ser abertas. Pai, que no nome de Jesus, a cada um que me ouve nessa manhã, possa ter oportunidades incríveis batendo à sua porta. Que no nome de Jesus nós possamos viver o sobrenatural do Senhor no dia de hoje. Eu oro abençoando a cada vida. No nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Amanhã, quinta-feira, nós estaremos aqui às 7 horas da manhã. E lembrando que hoje nós temos culto fé na Lagoinha, aqui em Santo Antônio da Platina, às 8 horas da noite. Você não pode perder, tem uma palavra de Deus ao seu coração. Que Deus abençoe seu dia. Tchau, tchau.